A paz do Senhor, irmãos. Amém. Quantos estão alegres, diga glória a Deus. Glória a Deus. Por gentileza, abra a sua Bíblia comigo. Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Versículo 19, o 20 e o último versículo do capítulo 15, que é o 58, isso mesmo. 19 e o 20, ok? Esse pessoal é uma benção, me ajude aí, hein? Da mídia. Deus é bem, Deus seja louvado. Irmãos, o capítulo 15, o versículo 19, diz assim a palavra do Senhor: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes do mundo. Versículo 20 diz: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias do que dorme. Versículo 51, 58. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Podeis tomar assento? Meus amados irmãos, estamos com o coração transbordando de alegria. Tem até um corinho que nós cantávamos, eu cantava muito esse corinho, e que cantava no ônibus, no trem. Eu tenho uma fonte de água viva jorrando no meu coração. É esta fonte que nos promove alegria. E hoje estamos muito alegres. Hoje é um dia memorável, um dia de festa. Hoje só não, sexta-feira, esse templo aqui ficou pequeno. Essas paredes são fortes, mas espiritualmente tremeram. Sábado, pela manhã, uma consagração de bênção, os louvores, sentimos, foi um grande mover, choramos aqui. Hoje eu trouxe nem um lenço, trouxe a toalha. Segurei ele. À noite, e agora pela manhã, nem se fala, né? Esse batismo, essas bênçãos aí, as minhas bênçãos de Deus. Vocês não sabem como vocês contribuíram para mim ficar mais alegre com Jesus. E mais, assim, mais disposto a trabalhar. Porque a idade vai chegando, né? Mas a idade não pode nos paralisar, irmãos. Quem esteve aqui ontem ouvindo o pastor Pimenta pregar, viu que a idade não paralisa. Muito bem. Quero agradecer ao pastor Gilmar pela confiabilidade para conosco, para poder, de alguma forma, contribuir para, aumentar esse tijolinho nesse edifício. Eu sou esse tijolinho, pastor Ivan, pastor Gilmar, pastor Stock, pastor... Sou esse tijolinho também. É bom, irmão. Não quero ser a coluna, não. Quero ser o tijolinho mesmo. A coluna é o ciclo de oração das irmãs. Então, quero agradecer a Deus por poder estar neste ministério. Esse ministério é um ministério forte, um ministério feliz, um ministério que tem abençoado muito a minha vida. Muito bem, a proposta de hoje, no que tange a mensagem, é sobre a ressurreição de Cristo. Hoje nós vamos falar sobre a ressurreição de Cristo. Quando o pregador ontem abriu em Lucas 24, eu falei, meu Deus, será que ele vai pregar sobre ressurreição? Eu já estou com a Bíblia, eu já estou com o esboço todinho sobre ressurreição.
Eu falei, Jesus, e ele nada dizer o versículo, daqui a pouco ele falou 49, vai pregar sobre Pentecostes. Mas se ele fosse pregar sobre a ressurreição, nós não íamos mudar a mensagem. Já falei assim, eu não vou mudar. Pois bem, meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre a ressurreição de Cristo. Mas antes de começar a ministrar aqui aos nossos corações, eu quero cantar com vocês. Não vou dizer que vou dizer, eu quero louvar, porque cantar é com a Carol, com a irmã Yolanda. Vou louvar com vocês, amém? Hoje é festa, amém ou não? Amém. É festa. Festa tem barulho, sim ou não? Sim. Barulho pentecostal, barulho que não faz mal a ninguém. O fogo lá do céu não faz mal a ninguém, irmão. Esse fogo, ele queima, mas não faz mal, pelo contrário, faz muito bem para a alma, por espírito. O espírito, para nosso corpo, amém? Aleluia. Então eu quero ver vocês louvando comigo, né? Eles vão estar louvando, nós vamos cantar aqui. Quem tem fôlego, cante ao Senhor. Logo após nós vamos entrar na palavra. Vamos ser bem sucinto, tá bom? Aleluia. Não fique preocupado, porque normalmente quando eu peço para louvar é um hino muito fácil, tá bom? Celebrai a Cristo, amém? Todos sabem, até cadê as crianças? Estão lá? Tem criança aí? Celebrai a Cristo. Então vocês entenderam. Segura aí. É isso aí, é isso aí. Então, como é que essa igreja é inteligente? Já entenderam todo. Amém? Aleluia. Baterista, manda fogo no campo. Irmãos, tem que cantar para o diabo bater em retirada. Quando a igreja glorifica, o diabo não fica. Quando a igreja dá glória, a glória da igreja sobe e a glória de Deus desce. Quando a igreja aplaude ao Senhor, Deus cura, Deus liberta, Deus batiza com o Espírito Santo. Aleluia. Vamos lá? Sim. De pé, é festa. Celebrai
Podeis tomar assento. Glórias ao nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A importância da ressurreição de Cristo é o tema da mensagem. O capítulo 15 é um dos maiores tratados apologéticos do apóstolo São Paulo. O apóstolo São Paulo, ou Paulo como queira, ele foi um dos homens que mais enfatizou sobre a evidência da ressurreição de Cristo. Só que quando ele chega no capítulo 15 de 1 aos Coríntios, ele elabora aqui uma defesa de cunho teológico acerca da ressurreição de Cristo, porque, contextualizando aqui, muito bem conciso, alguns homens se infiltraram no seio da igreja de Corinto e começaram a perverter a fé dos crentes. Entre ele, a saber, foi Himeneu e Fileto. Está lá em 2 Timóteo 2,17. Esses dois homens, irmão, tiveram a audácia de dizer que a ressurreição já era feita, que não haveria mais ressurreição dentre os mortos, e que eles poderiam agora viver a vida, poderia comer, beber, aproveitar a vida, porque a ressurreição já era feita. E isso causou um grande prejuízo para a igreja, porque a igreja já era propícia a secularizar, porque Corinto era uma igreja muito rica, próspera, influenciada já pela cultura helenista, os gregos, que predominava uma doutrina que o corpo era mau, para nada servia, a matéria era uma prisão da alma, isso já era uma influência muito negativa. Agora chega esses dois homens que se dizia mestre, e que fala que a ressurreição já era feita, e uma das abordagens deles era o que nós fizemos hoje, o batismo. Eles diziam que literalmente quando a pessoa descia as águas, ali eles estavam morrendo e ressuscitando literalmente. Que absurdo isso. Mas isso, irmão, heresia é assim, você prega a verdade, a pessoa chega e fecha a boca, não era para pregar. Você prega mentira, o povo gosta, não sei porquê, não todos, mas tem povo que parece que adere mais o errado, não sei, irmão, começa a pregar heresia. Não é à toa, irmão, que existe um monte de seitas aí, e eles conseguiram. Mas Paulo aqui, ele entra com o tratado de Deus, aleluia, e quando ele entra firme, ele entra forte, o apóstolo defensor da fé. E lá no versículo 19, quando nós começamos a leitura, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes, em outras traduções, mais miseráveis deste mundo. Isso aqui já foi. O que Deus está falando através da boca do apóstolo aqui? Que a nossa prosperidade, ela não pode se limitar a carro. A nossa prosperidade não pode se limitar a casa. A nossa prosperidade não pode se limitar a um bom emprego, a um bom concurso. Porque se a nossa prosperidade se limitar apenas às coisas de cunho seculares, pasme os ouvintes, seremos os mais infelizes deste mundo. E isso é notório na sociedade de alto escalão. Pessoas que têm
melhor. Tudo que o dinheiro pode até comprar, mas não tem gozo na alma e alegria no espírito. Então, não adianta. Mas nós que estamos em Cristo, pastor Ricardo foi muito feliz aqui. Se é verdade, falando para o ateu, eu falei, está dentro da mensagem. Se é verdade, você está roubado que não crê. E eu ratifico dizendo, é verdade. Jesus Cristo, Ele ressuscitou dentre os mortos. Arabandu Yassai, Glamando Yendekaiose, Yalavanafa, Siandahai. Eu vou seguir a orientação do Espírito Santo aqui. Eu estou com o esboço, já preparei, já estudei, mas eu vou seguir a orientação do Espírito Santo. Está tudo aqui. Tirar isso aqui. Isso mesmo, pode dar lugar ao Espírito Santo. Quero pregar 5 minutos, mas a igreja sair daqui imbuída é melhor do que pregar meia hora e o povo não sair edificado. Deixa eu ver por onde eu começo aqui. Eu falei que Jesus ressuscitou dentre... Só que existe ressurreição dos mortos também. Ressurreição dos mortos e ressurreição dentre os mortos. Na ressurreição dos mortos, teve algumas pessoas que ressuscitaram antes de Jesus Cristo. A saber, o primeiro registrado na Bíblia foi o filho da viúva de Sarepta. Sim, dentro da temática. O filho da viúva de Sarepta, ele morreu. E quando ele morreu, a Bíblia diz que a viúva chamou o profeta, e o profeta orou, e Deus fez a alma dele tornar a viver. Querido, essa é a primeira ressurreição. A segunda, isso só no Antigo Testamento. A segunda ressurreição dos mortos foi o filho do casal de Sunem. Isso, lembra daquela mulher? Vejo que este homem que passa por nós é isso mesmo, um santo homem de Deus. E ela falou com o seu marido, olha, esse homem é santo de Deus, podemos fazer um quarto lá em cima para ele? Podemos hospedar ele aqui na minha casa? E o marido concordou. Só que o filho dela morreu. É, a mulher de Sunem, estou falando da Sunamita, mulheres de oração. E quando ele morreu, ela abordou o jumento e partiu para as montanhas de Eliseu. Não falou nada para o seu marido. E ela correu e foi um homem de Deus. O homem de Deus, o profeta Eliseu, chegou para o seu moço chamado Geazi, vai lá, vem lá a mulher que nos hospedou, nos tratou muito bem, vai lá ver como é que está, pergunta se está tudo bem. Eu saí de lá, deixei tudo bem. Só que quando o Geazi encontra com a mulher, olha, o profeta está perguntando, vai tudo bem contigo? E o que ela respondeu? Vai tudo bem. Olha, irmão, olha, isso aqui é para você aprender. Sair daqui, nunca mais dizer que está tudo ruim. A Bíblia é isso, eu gosto da Bíblia porque ela nos ensina. Como é que está, meu? Não, está tudo bem. Tempestade está jorrando. O vento. E problema, liga o telefone. Como é que está? Está tudo bem. Não que a gente é super-homem, não que a gente é melhor do que ninguém, irmão. Mas existe um mistério na vida do crente de oração, pastor.
que quando a tempestade, ela começa a ficar revolto, o vento começa a soprar, a primeira coisa que ele faz é dobrar o joelho. E nesse mistério da oração, ele começa a ver e contemplar pelos olhos da fé, dentro dele tudo em paz, vai estar tudo bem, vai passar. E começa a profetizar. Então, quando as pessoas nos perguntam, vai tudo bem, aquele poder da oração lá, ele começa a fazer efeito. Vai tudo bem, irmão, vai tudo bem. Só que o filho dela morreu e ela está dizendo que está tudo bem. Então, o negócio dela não era com Geazi, o negócio dela era com o profeta. Quando ela chegou perto do profeta, ela contou ao profeta, foi e mandou Geazi lá com o bordão fazer todos os protocolos, só que o menino não levantou. Aí o profeta chegou e botou boca com boca, olho com olho, mão com mão. Isso dá uma mensagem, é outra coisa. E o menino voltou a ressuscitar. Ressurreição dos mortos. A terceira ressurreição é a mais linda no Antigo Testamento, que fala da ressurreição de um israelita, que ele estava sendo sepultado, o povo de Israel estava sepultando ele, só que de repente vem os invasores, estava em guerra em Israel, estava terrível naquela época, e de repente ele se depara repetidamente com invasores, aquele bando de gente querendo saquear o povo de Israel, e aí eles foram obrigados a pegar aquele morto e se apressar e jogar no túmulo. E qual era o túmulo que eles jogaram? Eliseu. Quando o morto caiu e tocou no osso do profeta Eliseu, ele... Aleluia! Oh, glórias a Deus! Aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! Qual é a história que você está construindo para a tua vida? Qual o legado que você quer deixar para os teus filhos? Porque a nossa vida não termina com a morte. A nossa vida, ela não termina, irmão, quando terminar a jornada nossa nessa terra. Até depois da morte vai ter história para contar de você. E qual é a história? De Eliseu contar a história. Estão contando até hoje, eu estou contando, a igreja está contando, amanhã outro pregador vai vir contar. Eliseu até depois da morte fez milagre. Aleluia. Oh, meu Deus. Oh, aleluia, aleluia. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a dar testemunho. Nos ajuda, Senhor, a perseverar. Nos ajuda, Senhor, para que quando o Senhor nos chamar, nós possamos continuar com uma história de fé. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Novo Testamento. Coincidência ou não? 3 pessoas ressuscitaram do morto. O filho da viúva de Naim, a filha de Jairo e o irmão de Marta e Maria, para ser sucinto. Todos 6 dão mensagem de aplicabilidade para a igreja muito boa, mas a hora não dá. Deixa eu colocar em ordem meu raciocínio, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A filha de Jairo. Existem 2 palavras para o cristão, uma de derrota e outra de vitória. A primeira palavra de derrota é: não incomode mais o mestre, já está morta. É a primeira palavra de derrota. E a palavra de vitória é: não tema, crê somente. Eu quero saber qual é desse lado que vai dar ouvido à palavra de derrota.
E qual é desse lado que vai dar ouvido à palavra de derrota? Eu acredito que ninguém vai a partir de hoje, dar ouvido à palavra de derrota. Se alguém chegar para você e falar assim, ó, acabou, não tem mais jeito para você, você já sabe que é a palavra de derrota. Se alguém chegar para você e falar assim, ó, não tema, crê somente, você já sabe que é a palavra de... Então o que você vai fazer? Vai fazer o quê? Desviar desse cara aí, ó. É, a palavra de derrota. Esse cara que quer te botar para baixo, dizendo que você não tem mais jeito, que você não dá para nada, você, acabou para tu, que o ministério acabou, sai dele. É, faz igual Davi. Davi foi lá visitar os filisteus, foi lá visitar o arraial de Israel. O pai dele, Jessé, mandou levar pão, levar leite, levar manteiga, levar queijo, e ver como é que estava ele. Quando ele chegou, o seu irmão Eliabe, ele perguntou a Eliabe, o que vão fazer se o rei que se matar esse filho? Rapaz, o irmão de Davi, Eliabe, falou assim, rapaz, que presunção essa é tua, rapaz? O que você está fazendo aqui? Tu é muito presunçoso, sabe que não dá para você, não tem chance, olha aí, os guerreiros, tudo alto, todo mundo com medo. O que Davi fez? Desviou. Tem crente andando de derrota porque não desvia de crente que fala derrota. Tem crente vivendo fracasso porque cola com gente que fala fracasso. Tem gente se arrastando porque anda com gente que se arrasta. Mas nesta noite, nesta manhã de consagração de Santa Ceia, que Deus venha desvendar os nossos olhos para mostrar quem é que fala a palavra de vitória ou quem é que fala a palavra de derrota. Se for palavra de derrota, meu irmão, pode bater em retirada pelo sangue de Jesus. Não cola comigo, não. Porque eu preciso chegar lá. Muito bem, o filho da viúva de Naim. Depois o Lázaro ressuscitou dos mortos também. E o que a Marta falou? Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Exatamente. E ela falou a verdade. Ela falou a verdade. Porque aonde Jesus está, ninguém morre. Aonde Jesus está, prevalece a alegria. Aonde Jesus está, prevalece a prosperidade. Aonde Jesus está, prevalece milagre. Aonde Jesus está, prevalece salvação de alma. Aonde Jesus está, prevalece batismo em água. Aonde Jesus está, prevalece batismo com o Espírito Santo. Só que Jesus não estava e Lázaro morreu. E diz a Bíblia que quando Jesus chegou lá, elas falaram, ó, já faz 4 dias. Me ajude a pregar. Faz 4 dias. Quando Jesus ouviu a mensagem de que Lázaro estava enfermo, Jesus ainda ficou 2 dias, não foi de imediato. Quando Jesus chegou lá, já tinha 4 dias que ele morreu. Por quê? Havia uma tradição judaica que acreditava que quando alguém morria, a alma ficava ainda pairando 3 dias, porque havia possibilidade ainda de ressuscitar. Jesus propositalmente chega no quarto, porque para que não houvesse dúvida que ele é o doador da vida. Aleluia. Eu vou chegar no 4º dia, porque quando eu ressuscitar ele, ninguém vai descrer, ninguém vai duvidar, porque se eu ressuscitar no 3º dia, essa crença vai complicar, porque eles creem que a alma ainda pode voltar. Então Jesus chega no 4º dia, e Lázaro está em decomposição, já cheirava mal. Jesus pede para ver, ele fala, está aqui, só que havia uma pedra. Tinha o quê, irmão? Eu vou ter que parafrasear. Existem 3 tipos de pedra na vida do crente. Uma pedra que você tem que tirar. Existe aquela grande pedra que só o anjo tira.
E existe a terceira pedra, que são pessoas que colocam na tua vida. Você precisa ter discernimento, nós precisamos ter discernimento espiritual, e isso vem com a vida de oração e consagração, intimidade com Deus, que a gente percebe, epa, essa pedra aí é só Jesus, essa pedra aqui eu posso fazer, essa pedra aí são gente que está colocando no meu ministério, essa pedra aí são gente que está querendo te parar, essa pedra aí são gente que quer te matar. Você consegue ter esse discernimento nesta manhã? Qual tipo de pedra você está enfrentando? A primeira pedra foi a pedra que colocaram na boca da cova de Daniel. E a Bíblia fala que o rei mandou colocar uma pedra grande. E colocaram. Só que quem está colocando pedra na tua vida vai ter que tirar ela. A própria pessoa que está querendo te matar vai ter que vir e falar: não dá para te matar, rapaz. Levanta. Preocupa não, irmão, não tem que fazer vingança, não tem que bater, não. Uma vez eu fui trabalhar com os irmãos, irmão, pega o nome e bota debaixo dos joelhos, vai orar, irmão, isso é feitiçaria, por favor. Se quiser orar por alguém, não vai ser assim, comigo não, estou longe disso, que negócio é esse? Não vamos orar, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus cura, Jesus batiza, Jesus liberta das drogas, Jesus liberta e assim Deus vai fazer a obra. Está falando mal, deixa falar. E está batendo com as línguas no dente, deixa bater. Deixa. Porque Jeová vai tratar com ele. A segunda pedra foi pregada ontem aqui. É uma grande pedra que colocaram no túmulo de Jesus. E a Bíblia fala que de repente veio um terremoto. E a pedra do sepulcro foi removida. Agora eu pergunto, os anjos precisavam causar terremoto para remover aquela pedra? Precisava? Um anjo só matou quantos homens? 185 mil soldados. Então, o anjo não precisava gerar um terremoto para a pedra remover. Mas a Bíblia diz que houve um grande terremoto e a pedra foi Mas só que o terremoto não foi para remover a pedra. Então, por que houve terremoto? Isso aqui você não vai ver em livros de teológicos, não vai ver em faculdades teológicas, academia, não. Isso é palavra revelada. Eu estava perguntando a Jesus isso, e Jesus me falou ontem isso. Jesus me levou para Atos 16, que diz que quando Paulo e Silas estavam presos, houve um grande, por volta da meia-noite, houve um grande terremoto. E o que aconteceu nesse terremoto? As portas da cadeia se abriram. E Deus me revelou isso, irmão. Deus me revelou isso ontem. Quando Jesus morreu, houve um grande terremoto, porque as portas das cadeias se abriram. Abraão! Vem. Isaac, vem. Jacó, vem. Jó, vem. Ezequiel, vem. Daniel, vem. Jeremias, vem. Porque daqui a pouco eu vou ressuscitar, vou pegar o cativo e vou levar o cativeiro e vou colocar debaixo do seio do meu Pai. Oh, glória a Deus. Revelação. Eu creio no que o Espírito Santo fala comigo, irmão. Quando Jesus estava morrendo, cadeias estavam sendo quebradas, pessoas estavam sendo transferidas para o seio de Abraão. Efésios 4, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Aleluia! E a terceira pedra é a pedra do Lázaro. Tirai a pedra. Se Jesus mandou ela tirar, ou eles tirar, porque eles tinham condição. Tem coisa, irmão, tem prosperidade que não chega na nossa vida, porque a gente fica pedindo Jesus para fazer. Meu querido, se você não colocar os olhos dentro de um livro de direito ou de medicina e começar a queimar ele, como diz o militar, vou queimar isso aqui, não é isso, pastor? Peguei ontem. Eu estou aprendendo a linguagem dos militares.
vou queimar esse livro. Meu irmão, você não vai passar não. Porque essa pedra é você que tem que tirar ela. Não adianta falar, Jesus, me dá condição, faz um milagre. Faz milagre não, minha filha. Você tem que parar de ir para o McDonald's, você tem que parar de ir para o Shopping Parque Lago, você tem que parar de ir para aniversário, você tem que parar de bababá e de bebê, você vai falar de jadalá, lalala, e chocarrice, de brincadeira, você tem que parar de namorar, você tem que se esforçar. Está ficando bom, Jesus. Amém? Glória a Deus. Não adianta ficar em inveja, já passou para a medicina. Passou porque estudou, irmão. Deus ajudou, Deus ajudou. Deus ajuda quando você esforça. Esforça, tem bom ânimo. Esforça que eu te ajudarei. Aleluia. Você vai entrar na terra prometida, mas você vai ter que matar gigante, rapaz. Tu está pensando o quê? Eu vou dar a terra, mas você que vai ter que matar ele. Ou você mata esse leão ou ele te mata. Ou você mata esse urso ou ele te mata. E tem muito leão aqui, ó, tem muito urso aqui. Mas nesta noite não é eu, nem é você, não é o pastor que tem que matar, não. É você que tem que matar ele. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Oh, glória ao nome do Senhor, irmãos. Aleluia. Essas são a ressurreição dos mortos. E a ressurreição dentre os mortos é a ressurreição de Jesus. Por isso que a Bíblia fala que Jesus, ele é a primícia. Jesus foi o primeiro a ressuscitar. Ué, mas teve alguém que ressuscitou? Foi. Mas a ressurreição dentre os mortos, Jesus é o primeiro. Por isso que ele fala que ele é a primícia dos que dormem. E quando fala de primícia, está falando de linguagem de agricultor. O que acontecia com o povo de Israel na agricultura? As primícias eram os primeiros frutos da ceifa. Quando eles viam que a safra ia dar fruto, eles colhiam os primeiros frutos e entregavam para os levitas. Está falando das primícias. Por isso que a Bíblia fala assim, ó, trazei as primícias para mim. Trazei as primícias. Dízimo não é dinheiro, dízimo é primícia. Querendo você ouvir ou não. Oferta na igreja não é dinheiro, é primícia, é semente. E a Bíblia diz, não sou eu, quanto mais semear, mais colherá. É a Bíblia, meu irmão. É a Bíblia, minha irmã. É a Bíblia, jovem. É a Bíblia, igreja. É a Bíblia, ministério, família de Deus. É semente. Cadê a tua semente nessa manhã? Santa Ceia, para os coríntios, era o culto das primícias. Todo primeiro domingo eles traziam as primícias. E cada um conforme tinha condição. Só que aquelas primícias eram um prenúncio de uma grande colheita, tempo de prosperidade. Ou seja, quando você pega as tuas primícias, seja ela grande ou pequena, se é que se existe isso, que não tem, você pega aquilo, aquela semente, e entrega, aquilo é consagrado. Sabe o que vai acontecer com o restante? Todas as coisas que ficou na tua mão, está consagrada. O que é consagrado? Está com o sagrado, está com Deus, ninguém toca, devorador não entra, migrador não entra, o gafanhoto não come. Aleluia, está repreendido o gafanhoto da vida de quem é semeador. Aleluia. Então se prepara para uma grande colheita, tempo de prosperidade, igreja. E isso transmite mensagem de espiritualidade para essa igreja. Nós já estamos vendo colheita. Eu não estou falando de coisas materiais, não, irmão. Os irmãos que são espirituais estão vendo, não está só ouvindo, estão vendo a prosperidade adentrando neste lugar, porque prosperidade é isso, ó, colheita, almas sendo batizadas, sendo salva, crente entrando para ser membro da igreja, gente batizada com o Espírito Santo, o ministério de louvor unido,
unido, os departamentos unidos, o ministério da igreja unido. Isso é prosperidade. Aleluia. Então, queridos irmãos, aleluia. Versículo 58, eu finalizo. Paulo diz: ó, Jesus já ressuscitou e ponto final. Eu tenho testemunho disso. A pregação que eu prego não é só que Cristo crucificou. A pregação que eu prego não é só que Cristo foi para o túmulo. Porque se pregarmos que Jesus crucificou e parou aí, não tem efeito. Se pregarmos que Jesus foi sepultado, também não tem só efeito. O efeito, como disse o pastor Erickson ontem, é o ponto alto aqui. Ponto alto é o ápice. O ápice da pregação é: Cristo foi crucificado, Cristo foi sepultado e Cristo ressuscitou. Aleluia, esse é o ápice. Cristo ressuscitou dentre os mortos. E ele chega a dizer agora no versículo 58: portanto, meus amados, minhas amadas irmãs, meus jovens, sede firmes, constante, na linguagem tradicional, né? Vocês não esqueceram da corrigida. É bom. Mas na nova diz: sede firme, inabaláveis, sempre abundante na obra do Senhor. São 23 anos, irmãos, de labuta, de trabalho da igreja. 23 anos de luta, de labuta. E nós que estamos aqui temos que ser esse tijolinho, aleluia, esse tijolinho, para que a obra continue. Mas para que a obra continue prosperando, precisamos estar firmes, inabaláveis e abundante na obra do Senhor. O que é ser abundante? É estar sempre. É estar sempre. Pastor, liga, pode fazer isso. Pastor, o senhor me dá um minuto para orar? Aí tu vai orar e Deus fala assim: fala assim. Minha esposa fala assim: rapaz, você só sabe falar assim. Eu falei: Jesus mandou falar assim. Vai reclamar com ele. Mas rapaz, você só sabe falar. Jesus mandou falar assim. Perdoa, irmãos. Perdoa. Sabe por quê? Não deu para segurar. Porque quando eu olho para Jesus, porque eu peço a Ele, irmão, Ele fala sim. Até o não dele para mim, sim. Até o não de Jesus, sim. Você pode sentir a presença de Deus nesta manhã. Você pode entender o que é prosperidade. É permanecer firme na obra do Senhor. É permanecer firme. É constante. Prosperidade não é ter muito. Prosperidade é ter sempre. E eu quero, como profeta de Deus, profetizar o sempre para vocês. Eu quero, como profeta de Deus, humildemente e modestamente, profetizar: seja sempre, seja firme, seja inabalável, seja constante, não se abata, não se abale. Deus é contigo. Deus que nos abençoe. Amém. Amém e amém. Obrigado. Agradeço a oportunidade.